A paz do Senhor Jesus, estamos aqui para mais um episódio do podcast Bereanos. Estamos no episódio de número 7 e nós vamos entender um pouco mais hoje de um assunto que é extremamente presente na nossa vida, que é: um cristão deve julgar? Acredito que nós já fomos colocados em diversas situações nesse sentido. E existem diversos versículos na palavra de Deus que falam sobre esse assunto. Mas nós vamos entender hoje como deve ser o nosso posicionamento sobre este assunto. E como bons bereanos, nós devemos examinar à luz da palavra de Deus. Então abram suas Bíblias em Lucas, capítulo de número 6, versículo de número 37 ao 42. Diz assim a palavra do Senhor: não julguem e vocês não serão condenados, não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem e será dado a vocês. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante, será dada a vocês. Pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Jesus fez também a seguinte comparação: pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como seu mestre. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão, e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, se você mesmo não consegue ver a viga que está em seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do seu irmão. Então, esse texto é muito utilizado para falar o seguinte: nós não devemos julgar os outros. Nós não devemos julgar, porque está na palavra de Deus que se nós julgarmos, nós seremos julgados. Mas o que Jesus está falando aqui? Se nós pegarmos somente esse versículo isolado, nós vamos entender exatamente isso que digo para vocês, e o que é muito falado. Mas o que Jesus ele está condenando aqui? Jesus está condenando um julgamento hipócrita. Como está falando lá, o irmão ele tem uma trave no olho, mas ele está olhando o cisco no olho do irmão dele. Ou seja, é um julgamento hipócrita. E não somente hipócrita, é um julgamento condenatório. Um julgamento para condenação, um julgamento que ignora o próprio pecado, um julgamento que destrói e não restaura. Então nós percebemos aqui um padrão muito claro. Os fariseus e os publicanos, eles tinham exatamente esse comportamento. Ele queria muito julgar a vida do próprio irmão, quando na verdade ele fazia coisas extremamente piores. Por quê? É muito fácil nós apontarmos o erro do próximo do que consertar os erros que encontramos em nós mesmos. Muitas pessoas fazem esse julgamento pelo próprio orgulho, porque tem satisfação de que uma pessoa esteja pior do que ela. Esse é um comportamento que nós, como cristãos, nós não podemos ter. Como cristãos, nós devemos prezar pela restauração dos outros, do outro. Então, como que seria um julgamento correto? Em João, no Evangelho de João, o capítulo de número 7, o versículo de número 24 diz: não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Então, o que Jesus está ordenando aqui? Que o julgamento seja baseado na verdade, não seja algo superficial, não seja algo emocional. E também não seja algo parcial. Então, quando Jesus ele ensina isso, ele fala para não olhar somente pelas aparências. Nós vamos ver um episódio muito comum que isso acontece na Bíblia. Samuel foi ordenado por Deus para ir na casa de Jessé para ungir o novo rei. Samuel vai até lá, aquela casa de Jessé. Chegando lá, Jessé apresenta seus filhos, a começar pelos mais velhos até os mais novos. Quando o primeiro filho, o filho mais velho, entra,
Samuel fala em seu coração o seguinte: certamente esse é o rei que o Senhor preparou. No mesmo momento, o Senhor fala com Samuel dizendo: não é este. Eu não escolho como o homem escolhe. O homem, ele escolhe segundo o que está na sua visão. Mas eu, Senhor, eu olho o coração. Sabemos que nós não podemos olhar o coração, mas nós podemos não ser precipitados na hora de julgar. Então, o que a Bíblia ela diz em Mateus capítulo 18, versículo de número 15 ao 18? Vamos abrir nossas Bíblias. Abra sua Bíblia comigo. Mateus capítulo de número 18, o versículo de número 15 ao 18. Então, a palavra de Deus diz: se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou seu irmão. Mas, se ele não o ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. O que está ensinando aqui? O julgamento ele deve ser particular. Como diz, vá e a sós com ele mostre-lhe o erro. Ou seja, sem exposição, sem humilhar e com o objetivo de ganhar o seu irmão. Beleza, não deu certo você sozinho? Testemunhas para proteger a verdade, evitar a injustiça e evitar fofoca. E esse aqui é um mal muito grande que acontece. Muitos julgamentos que nós realizamos é para realizar fofoca do irmão ou de uma outra pessoa. E não é esse o objetivo que a palavra de Deus ela diz. Ela diz que o objetivo do julgamento deve ser para restaurar o irmão, restaurá-lo para o caminho certo. E existem coisas sim que devem ser declaradas ao público, porque foram feitos ao público a atitude. Então, se o pecado for público, ele deve ser feito a público também, a restauração na igreja. Mas como assim, Lucas? Existem alguns exemplos que são muito fortes. Deixarei um exemplo na descrição deste episódio, que ele conta de um casal de pastores. Nesse casal de pastores, o pastor, o esposo, ele traía a pastora há mais de 10 anos. E foi um caso que veio a público. E foi muito interessante a forma que a igreja tratou esse assunto, afastando o pastor, obviamente, das suas atividades, mas também a esposa que foi traída, ela pregou na igreja falando e contando o seu testemunho. E o mais interessante é que o testemunho dela salvou diversas vidas. Por quê? Ela utilizou da sua dor para curar muitas pessoas. Então vale a pena você conferir na descrição. É uma pregação extremamente forte que revela um tremendo aprendizado da parte de Deus. Outra coisa muito importante. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, o versículo de número 19 ao 22, fala sobre não apagar o espírito e provar todas as coisas. Abram suas Bíblias comigo. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, o versículo de número 19 ao 22. Vou dar um tempo para você achar na sua Bíblia. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 19 ao 22. Diz assim a palavra do Senhor: não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma do mal. Ou seja, o apóstolo Paulo ele equilibra as coisas aqui. Não rejeitar tudo automaticamente e não aceitar tudo de forma ingênua. Ele fala sobre examinar, reter o que é bom e rejeitar o que é mal.
Então nós devemos saber examinar as coisas. Outra coisa que a Bíblia nos ensina muito bem, o espírito correto ao corrigir alguém. Como que deve ser o nosso coração, como que nós devemos ouvir e tratar o nosso irmão. Em Gálatas capítulo de número 6, versículo de número 1, ele fala sobre como que deve ser o coração de quem julga. Então vamos lá em Gálatas. Gálatas capítulo de número 6, o versículo de número 1. Diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais devem restaurá-lo com mansidão. Cuidem-se, porém, cada um que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. E esse texto é muito interessante. Por que ele diz que nós devemos restaurar com um coração de mansidão? Nós devemos instruir com um espírito de mansidão. Ele também diz sobre que, da mesma forma que o outro irmão ele pode cair em tentação, nós também podemos cair em tentação. Então, como você repreenderia, como você gostaria de ser repreendido caso você estivesse errado? Muitas vezes nós não levamos isso em consideração na hora de tratar com amor. Nós tratamos o próximo com aspereza, com agressividade muitas vezes, mas não é a forma que nós gostaríamos que nós fôssemos tratados ou um dos nossos, aqueles que estão próximos, fosse tratado. Então ele fala aqui que não é sobre apontar, mas ajudar os irmãos a carregarem as suas cargas. Porque muitas vezes na vida, as cargas são muito difíceis de se carregar. Então, e ele diz que quem corrige também é vulnerável. E ele fala sobre a questão do orgulho também. Porque muitas vezes nós nos achamos grande coisa, mas nós não somos de fato nada. É o Senhor que, por sua graça, ele nos ajuda. Então, o que o apóstolo Paulo ele condena aqui? A hipocrisia, o julgamento condenatório, o julgamento superficial e orgulhoso. E qual é um julgamento bíblico, então? Um julgamento que é justo, assim como diz em João capítulo de número 7, versículo 24. Um julgamento restaurador, assim como está em Mateus 18. Discernido pelo Espírito, assim como está em 1 Tessalonicenses capítulo de número 5. E feito com amor e mansidão, como está em Gálatas capítulo de número 6. Então se nós, gente, se todos nós, você que está me ouvindo, e eu que estou aqui dizendo, nós julgarmos com amor e mansidão, não querendo condenar, mas querendo colocar a pessoa no caminho certo. E outra, considerando que as palavras que serão ditas serão palavras que de fato vai guiar a pessoa para o caminho certo. Aí sim nós devemos falar. Caso nós não tenhamos as palavras certas, nós podemos procurar aquele que é mais espiritual que nós ou que vai ter um pouco mais de sabedoria para lidar com a situação. O pastor da igreja ou a líder dessa pessoa pode muito bem tratar melhor essa situação do que nós, muitas vezes nós mesmos. Então, irmãos, um cristão ele deve julgar? Nós como seres humanos nós julgamos diversas coisas, mas a forma como nós fazemos isso vai ser de fato julgada pelo Senhor. Quem deve condenar? Aí é a questão da segunda pergunta que nós podemos nos fazer. Nós não podemos condenar, porque há apenas um que é juiz, e o único juiz é o nosso Senhor. Nós podemos julgar o que é certo e errado? Com certeza, porque nós temos o livro que diz o que é certo e errado. Mas nós podemos dar a sentença? Nunca. Então, irmãos, deixo essa palavra, esse estudo com vocês. Espero que vocês meditem, não somente ouçam nessas palavras. Medite em cada texto, assim como um bom bereano faz.
desejo a todos que fiquem com a paz do Senhor.